A maioria das pessoas não está ficando pobre porque é preguiçosa. Elas estão ficando pobres porque estão ignorando o único tipo de riqueza que se torna mais valiosa quando a economia piora. Seres vivos. E quase ninguém fala sobre isso até que seja tarde demais. Porque enquanto milhões de pessoas passam suas vidas correndo atrás de dinheiro mais rápido, salários mais altos e negócios online complicados, algo estranho está acontecendo silenciosamente nos bastidores. Plantas minúsculas, algumas não maiores do que sua mesa de cozinha, estão criando uma renda que muda vidas para pessoas comuns. Não celebridades, não bilionários, pessoas normais em pequenas cidades, quintais vazios, fazendas esquecidas, até mesmo pequenos espaços alugados. O que é chocante é que algumas dessas plantas estão se tornando mais lucrativas precisamente porque o mundo está se tornando mais estressado, mais exausto e mais doente. Os médicos estão alertando sobre o aumento da inflamação. Pesquisadores estão observando níveis recordes de ansiedade, fadiga, sono ruim, desequilíbrio hormonal, declínio da memória e estresse crônico. E enquanto as pessoas buscam desesperadamente por soluções naturais, uma economia verde silenciosa está explodindo sob a superfície. Mas aqui está a parte que ninguém explica claramente. A maioria das pessoas escolhe as plantas erradas. Elas perdem anos cultivando culturas com baixa demanda, margens de lucro pequenas e competição brutal, enquanto um punhado de plantas negligenciadas está silenciosamente produzindo retornos inacreditáveis por metro quadrado, e uma delas é tão lucrativa que alguns cultivadores se recusam a revelar publicamente quanto realmente ganham. Neste vídeo, vamos analisar 5 plantas poderosas que estão silenciosamente criando milionários, por que a demanda por elas continua aumentando ano após ano e como uma pequena decisão hoje pode mudar completamente seu futuro financeiro na próxima década. Porque ao final deste vídeo, você pode perceber que a maior oportunidade da sua vida nunca esteve online. Estava crescendo silenciosamente no solo o tempo todo. Moringa. A planta do ouro do homem pobre, da qual empresas de saúde ricas dependem silenciosamente. A parte mais estranha sobre a riqueza moderna é que algumas das plantas mais lucrativas da Terra ainda crescem ao lado de estradas empoeiradas em vilarejos pobres. E a moringa pode ser o maior exemplo disso. Por anos, as pessoas ignoraram essa árvore porque parecia comum, mas pesquisadores, especialistas em nutrição e empresas de suplementos viram algo diferente. Eles viram uma planta repleta de nutrientes que as pessoas estão desesperadamente procurando, à medida que o estresse, a fadiga, as dietas pobres e a baixa energia continuam aumentando em todo o mundo. É aí que a oportunidade começa. Os humanos costumam assumir que produtos caros criam valor, mas, na realidade, o valor vem de resolver problemas dolorosos. E a moringa silenciosamente ocupa o centro de várias indústrias em crescimento ao mesmo tempo. Bem-estar, nutrição, cuidados com a pele, chá, suplementos, até mesmo produtos de energia natural. A psicologia por trás disso é simples. Quando as pessoas se sentem exaustas, inflamadas, mentalmente confusas ou doentes, começam a procurar soluções naturais em que possam confiar. Estudos sobre plantas ricas em nutrientes ajudaram a colocar a moringa nessa conversa. De repente, a demanda explodiu mais rápido do que a maioria dos agricultores esperava. Um pequeno cultivador na África, segundo relatos, começou com algumas fileiras atrás de sua casa. No início, os vizinhos riram dele. As folhas pareciam simples demais, comuns demais. Mas, dentro de alguns anos, lojas de saúde locais, empresas de chá e exportadores começaram a comprar regularmente. A mesma planta que as pessoas ignoravam tornou-se sua principal fonte de renda. E esse padrão continua se repetindo. Pausa por um segundo. Às vezes, a oportunidade mais valiosa parece comum demais para ser notada. Se alguém quer cultivar moringa com sucesso, a melhor estratégia não é plantar sem planejamento. Comece entendendo a demanda na sua área. Aprenda quem compra folhas secas, pó, sementes ou óleo. Foque na qualidade, consistência e processamento limpo. Pequenos produtores que constroem confiança geralmente superam aqueles que apenas buscam volume. O maior erro que as pessoas cometem é tratar a moringa como um esquema de dinheiro rápido. Não é mágica. É um negócio agrícola de longo prazo ligado ao aumento da conscientização sobre saúde em todo o mundo. Você já viu uma planta que as pessoas ignoravam de repente se tornar incrivelmente valiosa depois? Porque a próxima planta desta lista cresce tão rápido? Alguns investidores a chamam de aço verde. 2. Açafrão. Os pequenos fios vermelhos que valem mais que prata por peso. As plantas mais caras do mundo nem sempre são as maiores. Às vezes, o verdadeiro dinheiro cabe na palma da sua mão, e o açafrão prova isso melhor do que quase qualquer outra coisa na Terra. A maioria das pessoas pensa que a riqueza vem da produção de mais terra, mais produtos,
mais volume. Mas o açafrão funciona na direção oposta. Pequenas quantidades podem carregar um valor enorme porque os humanos são psicologicamente atraídos pela raridade, tradição e benefícios percebidos à saúde. Isso muda tudo. Durante séculos, o açafrão tem sido associado ao bem-estar, suporte ao humor, culinária, produtos de luxo e medicina tradicional. Pesquisadores modernos continuam estudando compostos dentro do açafrão ligados à resposta ao estresse, equilíbrio emocional e saúde cerebral. E à medida que a ansiedade, o esgotamento, o sono ruim e a fadiga emocional aumentam globalmente, a demanda continua crescendo silenciosamente nos bastidores. Os humanos muitas vezes subestimam pequenas oportunidades porque o cérebro associa pequeno a fraco, mas mercados de alto valor recompensam a escassez, não o tamanho. Um agricultor começou a cultivar açafrão em um pequeno pedaço de terra não utilizada depois de notar o quão caro o açafrão importado havia se tornado. No início, a colheita parecia dolorosamente lenta. Cada flor tinha que ser manuseada cuidadosamente à mão. Amigos lhe disseram que não valia a pena o esforço, mas com o tempo, restaurantes, lojas de ervas e compradores especializados começaram a pagar preços premium por açafrão limpo e de alta qualidade. O que parecia ineficiente no começo se tornou extremamente lucrativo mais tarde. Esse é o padrão que a maioria das pessoas perde. Trabalho lento às vezes cria uma renda mais forte do que trabalho rápido. Se alguém quiser entrar no mercado de açafrão, a jogada mais inteligente é começar pequeno e aprender controle de qualidade primeiro. Estude as condições climáticas, entenda o timing da colheita, aprenda o secagem e armazenamento adequados. Em mercados premium, a confiança importa mais do que a quantidade. O maior erro que as pessoas cometem é perseguir atalhos ou produtos falsos. O açafrão de baixa qualidade destrói a confiança do comprador quase imediatamente. Você acha que a maioria das pessoas ignora pequenas oportunidades simplesmente porque não parecem impressionantes à primeira vista? Porque a próxima planta cresce de forma tão agressiva? Alguns países estão agora correndo para controlar toda a indústria do bambu antes que a demanda se torne incontrolável. 3. Bambu. A planta de crescimento mais rápido criando milionários ocultos em todo o mundo. A maioria das pessoas está lentamente se esgotando na busca por uma renda que desaparece a cada mês. Enquanto isso, uma das plantas que mais cresce na Terra continua silenciosamente construindo indústrias bilionárias nos bastidores. O bambu não é valioso porque parece impressionante. Ele se torna valioso porque os humanos subestimam consistentemente as coisas que crescem lentamente no início, e então, de repente, se tornam impossíveis de ignorar. Esse padrão existe em todos os lugares na vida. O cérebro humano é programado para recompensas imediatas. Resultados rápidos parecem emocionalmente seguros. Mas o bambu ensina a lição oposta. Por longos períodos, o crescimento parece pequeno acima da superfície enquanto sistemas radiculares profundos estão se formando subterraneamente. Então, de repente, o crescimento acelera agressivamente. É por isso que as indústrias conectadas à construção, móveis, têxteis, produtos ecológicos, pisos, papel e até produtos de bem-estar continuam se expandindo ao seu redor. E há uma verdade psicológica mais profunda aqui. A maioria das pessoas desiste muito cedo porque o progresso visível parece mais crível do que o progresso invisível. Você vê isso na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos, na disciplina. Os humanos frequentemente abandonam sistemas poderosos de longo prazo simplesmente porque as etapas iniciais parecem emocionalmente desconfortáveis. Mas a natureza raramente recompensa o pânico. Ela recompensa a paciência respaldada por estrutura. Respire fundo por um segundo. Alguns dos crescimentos mais fortes na vida acontecem silenciosamente antes que alguém perceba. Se alguém quer se beneficiar do bambu, o movimento mais inteligente é estudar a demanda de longo prazo em vez do hype de curto prazo. Aprenda quais espécies são comercialmente valiosas. Entenda as condições climáticas locais. Foque na sustentabilidade, consistência e usos práticos que as pessoas já precisam diariamente. O maior erro que as pessoas cometem é esperar sucesso instantâneo de algo projetado para crescimento a longo prazo. Essa mentalidade destrói tanto a saúde quanto a estabilidade financeira ao longo do tempo. Você acha que a sociedade moderna treinou as pessoas para abandonarem oportunidades lentas muito rapidamente, porque a próxima planta se tornou extremamente lucrativa por uma razão surpreendente. Os humanos estão mais estressados do que nunca. 4. Lavanda. A planta com cheiro calmante que alimenta uma epidemia de estresse de bilhões de dólares. Os humanos criaram um estilo de vida tão estressante que agora estão pagando bilhões apenas para se sentirem calmos novamente por alguns minutos. E a lavanda silenciosamente se tornou uma das maiores vencedoras dessa realidade. A verdade desconfortável é esta. A maioria das pessoas na verdade não gerencia o estresse.
Elas se distraem dele até que o corpo comece a enviar sinais mais fortes. Sono ruim, névoa cerebral, irritabilidade, exaustão, respiração superficial, tensão constante. Pesquisadores e especialistas em saúde continuam alertando que o estresse crônico afeta o equilíbrio hormonal, a qualidade do sono, o foco, a regulação emocional e até mesmo os níveis de inflamação a longo prazo. E como os humanos modernos normalizaram a superestimulação, muitas pessoas confundem ocupado com produtivo, enquanto seu sistema nervoso lentamente se esgota por baixo da superfície. É aí que a lavanda entra em cena. Não como mágica, não como uma cura, mas como parte de uma indústria de bem-estar em crescimento, construída em torno de um simples desejo humano: segurança emocional. O aroma de lavanda tem sido estudado por seus efeitos calmantes em certos ambientes, especialmente em torno de rotinas de relaxamento e sono. E à medida que os problemas relacionados ao estresse continuam aumentando globalmente, a demanda por óleos de lavanda, chás, velas, produtos para a pele e produtos de bem-estar continua se expandindo silenciosamente ano após ano. Mas aqui está a lição mais profunda que a maioria das pessoas ignora: você não pode construir uma vida pacífica com uma mente constantemente superestimulada. Às vezes, os humanos passam anos perseguindo dinheiro enquanto ignoram o sistema nervoso que os carrega pela vida. Então, um dia, o corpo força a conversa que eles continuavam adiando. Pausa por um momento. Seu corpo mantém registros mesmo quando sua mente tenta ignorá-los. Se alguém quer se beneficiar da lavanda, o movimento mais inteligente é entender por que o mercado existe em primeiro lugar. Estude as tendências de bem-estar. Aprenda os padrões de qualidade dos produtos. Foque na consistência e na confiança. A calma se tornou uma das necessidades emocionais mais lucrativas no mundo moderno. O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que o estresse é normal simplesmente porque é comum. Essas não são a mesma coisa. Qual é um hábito que a sociedade moderna normalizou e que você acha que está prejudicando silenciosamente a saúde das pessoas? Porque a planta final desta lista tem sido desejada por séculos por uma razão com a qual os humanos ainda lutam hoje: energia. E a última percepção pode mudar completamente a forma como você pensa sobre envelhecimento, fadiga e desempenho. 5. Ginseng, a raiz antiga, a qual as pessoas continuam retornando. Quando sua energia começa a desaparecer. O corpo humano nunca foi projetado para a exaustão constante, mas a vida moderna trata a fadiga como um traço de personalidade em vez de um sinal de alerta. E é exatamente por isso que o ginseng continua sobrevivendo a cada geração. O problema mais profundo não é apenas a baixa energia. É que os humanos normalizaram viver sob hormônios do estresse. Sono ruim, superestímulo e esgotamento mental até que o corpo comece a perder completamente a resiliência. Esse padrão afeta tudo. O foco enfraquece. A recuperação desacelera. A motivação se torna inconsistente. Até a confiança muda quando o cérebro e o corpo permanecem exaustos por muito tempo. Pesquisadores que estudam plantas adaptogênicas passaram anos examinando compostos no ginseng relacionados à resposta ao estresse, desempenho mental e suporte à energia. Não porque seja mágico, mas porque os humanos continuam buscando maneiras sustentáveis de funcionar em ambientes exigentes. E a maioria das pessoas está procurando na direção errada. Elas buscam uma estimulação sem fim em vez de proteger os sistemas que criam energia real em primeiro lugar. Você pode ver isso em toda parte. Mais cafeína, menos sono, mais pressão, menos recuperação. Os humanos continuam pegando energia emprestada do amanhã enquanto fingem que não haverá custo depois. Mas o corpo sempre mantém a contagem. Respire devagar por um segundo. O desempenho real geralmente é construído através da recuperação, não da intensidade constante. Se alguém deseja se beneficiar do ginseng, o movimento mais inteligente é entender a qualidade e a paciência. Aprenda a diferença entre raízes maduras e produtos de baixa qualidade. Estude mercados confiáveis. Foque na consistência, educação e expectativas realistas em vez de hype. O maior erro que as pessoas cometem é tratar a exaustão como algo a ser ignorado até que problemas de saúde sérios apareçam mais tarde. A fadiga é informação, não fraqueza. O que você acha que drena os humanos modernos mais rápido? Trabalho físico ou estresse mental constante? E quando você dá um passo atrás e olha para todas as 5 plantas juntas, um padrão estranho começa a aparecer. As maiores oportunidades muitas vezes crescem diretamente dos problemas que a sociedade moderna criou para si mesma. Aqui está a verdade desconfortável que a maioria das pessoas nunca ouve cedo o suficiente. O futuro pode não pertencer às pessoas que consomem mais, mas às pessoas que aprendem a cultivar o que sociedades estressadas e exaustas precisam desesperadamente. Isso muda a forma como você vê a saúde. Isso muda a forma como você vê o dinheiro e, honestamente,
Isso muda a forma como você vê a vida moderna em si, porque enquanto a maioria das pessoas está distraída por tendências que desaparecem em meses, algumas das oportunidades mais inteligentes na Terra ainda estão crescendo silenciosamente no solo, na luz do sol e na paciência. Eu adoraria ouvir seus pensamentos. Qual dessas plantas mais te surpreendeu? E você já viu alguém mudar completamente sua vida através da agricultura, bem-estar ou produtos naturais? Comente abaixo. Eu leio os comentários com atenção e pessoalmente entro em contato com muitos de vocês porque essas conversas importam mais do que as pessoas percebem. E se isso abriu seus olhos mesmo que um pouco, curta o vídeo, inscreva-se em The Human Upgrade e fique por perto, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você pensa sobre envelhecimento, energia e os hábitos ocultos que controlam silenciosamente seu futuro.